Olá pessoal, nessa apresentação de hoje a gente vai discutir sobre uma aplicação para a estrutura de dados grafos. E aí a aplicação escolhida foi o fluxo em rede. Então, a organização dessa apresentação ela vai se dar aí na utilização de 4 tópicos. No primeiro tópico a gente vai estar vendo uma visão geral da problemática. No segundo tópico a gente vai estar vendo um método que é utilizado para a otimização do fluxo de rede para atingir aí o fluxo máximo, que é o método Ford-Fulkerson. Na parte 3 a gente vai estar vendo aí as considerações finais do trabalho. E na parte 4, a gente vai estar vendo as referências utilizadas. Na visão geral, a gente tem aí alguns conceitos e definições matemáticas para o estudo do fluxo em rede. Então, vindo primeiro aí com o contexto, o que a gente tem, né, de exemplo básico do que seria um fluxo em uma rede, seria aí o transporte de água em um determinado encanamento, sistema de encanamento. E aí, né, o que a gente imagina é que nesse encanamento a gente teria vários caminhos possíveis, e aí essa água ela estaria sendo transportada de um local de origem até um local de destino. Então, na rede de fluxo, o que a gente tem são diversos caminhos possíveis para se realizar o trânsito desse material que vai de um local de origem para um local de destino. E aí, né, o que a gente tem também é a questão da capacidade. Então, nesse sistema de encanamento, cada parte, cada componente do encanamento, por exemplo, cada pedaço de cano, ele vai ter aí uma capacidade associada a ele. Então, vai poder ocorrer que determinados locais do encanamento ele tenha um diâmetro maior e outros tenham um diâmetro menor. E aí a influência disso vai ser justamente na capacidade que aquele determinado local tem de se transferir o material com um fluxo maior em determinado tempo ou um fluxo menor. E aí, como objetivo, o que a gente ainda tem é que eventualmente nós vamos querer atingir aí um ponto de otimização, que seria um ponto em que o fluxo fosse máximo e aí a gente tivesse um ponto de ótimo no transporte de material de um local de origem para um local de destino. Porém, né, o que a gente vai ver na apresentação é que apesar desse fluxo, desse ponto de ótimo, ele ser uma característica em que o fluxo ele vai estar em máximo, nem sempre todas as capacidades do nosso sistema de encanamento elas vão estar em máximo. Isso porque o sistema, né, os encanamentos, os pedaços separados, eles vão ter que se adequar para o sistema a fim de obedecer suas regras de capacidade e aí sim atingir esse ponto de máximo. Então, trazendo aí algumas definições matemáticas, o que a gente tem é que a gente vai estar trabalhando aí com a rede de grafos orientada. Então, esse grafo ele vai ter aí um conjunto de vértices, um conjunto de arestas. E aí, para cada aresta que liga dois vértices, nós vamos ter também uma orientação nessa aresta. Então, por exemplo, nessa aresta aqui que está ligando o ponto A ao ponto B, ela possui uma orientação, que é justamente dizer que a orientação da aresta ela vai de A até B e não de B até A. Então, com base nisso, o que a gente tem também é que a capacidade de cada aresta, né, ela vai estar associada principalmente às características da aplicação. E aí, para o nosso caso aqui de estudo, a gente vai estar trabalhando com inteiros. Então, toda a capacidade ela vai poder assumir apenas valores inteiros. E aí, é justamente o exemplo que a gente tem aqui. Cada uma dessas arestas, ela possui aí uma capacidade associada. E esse valor é sempre um valor inteiro. Ele nunca vai ser, por exemplo, né, nessa aresta aqui que liga A até B, ela nunca vai ser um valor 3.5. Ela sempre vai ser um valor 3 ou 4, que é justamente o valor inteiro. O que a gente tem também é que cada aresta que faz parte aí do conjunto E de arestas, ela vai possuir um valor de capacidade associada, e aí esse valor, né, ele vai assumir um valor maior ou igual que zero quando essa determinada aresta que liga aí dois
dois vértices U e V, ela for pertencente ao conjunto da aresta, então, por exemplo, todos esses valores aqui, que são pertencentes ao conjunto E, eles possuem um valor que é maior ou igual que zero de capacidade, no caso aqui todos são maiores que zeros, porém o que a gente tem também é que para determinadas arestas que não fazem parte desse conjunto E, elas vão ter aí um valor atribuído de zero. E aí qual seria o exemplo, né, de uma aresta dessa? Por exemplo, o que a gente tem aqui é uma aresta que vai de D, né, uma aresta direcionada que vai de D até A. E aí aqui a gente não tem uma aresta que vai de A até D como sendo pertencente ao conjunto E. E aí, né, para essa aresta, que é justamente quando a gente for utilizar aquele método de otimização, a gente vai definir para ela um valor de zero, que é justamente porque ela não faz parte do conjunto inicial aí de arestas desse grafo. Então, nessa aplicação, a gente ainda tem também dois vértices especiais, que são basicamente o vértice de origem, que é denominado aqui por S, e aí ele é um vértice que permite alcançar todos os outros vértices, e a gente tem também um vértice de destino, que é justamente o local final onde a gente quer, digamos assim, depositar os nossos resíduos. E aí, para esse vértice de destino, o que a gente tem é que ele é alcançado por todos os outros vértices. Então, trazendo aí especificamente mais algumas definições matemáticas, a primeira é que cada aresta ela vai possuir aí um valor inteiro, não negativo, para representar o seu fluxo. E esse fluxo, né, que vai ser dado aí em determinado momento naquele sistema, ele não pode exceder a capacidade C dessa aresta. Então, o que a gente tem é que para toda aresta que é pertencente aí ao conjunto E, a gente tem aí para ela associado um valor de capacidade, que pode ser maior ou igual que zero, e aí cada fluxo que pode passar ali naquela aresta, ela deve estar dentro de um limite que vai de zero até o valor dessa capacidade. E aí lembrando, né, esse valor aqui de fluxo, ele também é um valor inteiro. Então, essa primeira característica aí, ela diz respeito à capacidade. E, por exemplo, né, o que a gente teria aqui, nesse exemplo aqui, pegando o vértice B e o vértice T. Então, essa aresta aqui que liga B com T, ela tem uma capacidade 8. E aí, de fluxo aqui, a gente poderia ter 0, 1, 2, até o valor 8. Um exemplo aqui de valor que a gente não poderia ter seria aí o valor 9, porque estaria excedendo o valor da capacidade dessa aresta. Outra definição que a gente tem aqui também é que, removendo aí, né, em exceção para os vértices S e T, todos os outros vértices, eles devem apresentar uma soma de fluxo de entrada que deva ser igual também à soma de fluxos de saída. E aí, essa característica, ela diz respeito principalmente à conservação. Então, tudo que entra em determinado vértice, que não seja o vértice de destino e o vértice de origem, então tudo que entra nesse vértice deve ser igual a tudo que sai. Então, o que a gente tem aí nessa definição é justamente essa exceção, né, de que os vértices não sejam nem a origem e nem o destino, no caso aqui U, que é o vértice que a gente está analisando para verificar a conservação, e aí o conjunto de todos os outros vértices, no caso aqui W, né, o somatório de todo o fluxo que chega em U, por meio de vértices aí W, deve ser igual ao somatório de todos os vértices que saem de U aí e que são representados aqui por Z. Então, olhando no desenho, o que a gente tem, por exemplo, aqui para esse vértice A. Então, todas as arestas, né, todas as capacidades que tem algum fluxo associado que chegam em A, que são aqui no caso essas duas, elas vão totalizar aí um valor de fluxo de 6 mais 2, que vai dar igual a 8. E aí, como saída, né, para atender aqui essa conservação, a gente tem que essas arestas aqui de saída, o fluxo delas deve ser também igual a 8. E é justamente isso que acontece. Então, a gente tem aqui um valor de 5 de fluxo, que está no valor da capacidade máxima, e a gente tem também aqui um valor de fluxo 3, que também está
aqui na capacidade máxima para essa aresta. Então, a outra definição que a gente tem aí é uma definição de capacidade de retorno. E aí, de início, ela é uma definição que não faz muito sentido, mas aí quando a gente vai utilizar um método de otimização, ela vem auxiliar esse método. E é uma definição bem simples. Então, basicamente, o que a gente vai estar definindo aí é uma definição de antissimetria. E aí, para cada fluxo que a gente tem no grafo, o que a gente vai estar definindo é também um fluxo contrário. E aí, para esse fluxo contrário, a gente atribui aí um valor negativo daquela mesma capacidade. Então, por exemplo, aqui a gente tem um fluxo que iria aqui, né, de A até B, por enquanto esse fluxo aqui está zero. Mas, por exemplo, se esse fluxo aqui fosse no valor 5, que é o valor máximo aqui, de acordo com a capacidade dessa aresta, o que a gente estaria definindo aqui por essa definição de antissimetria é que existiria um fluxo contrário, que no caso aqui iria de B até A, e que ele iria assumir aqui o valor de menos 5, que é justamente o valor atual aqui desse fluxo, mais com o sinal negativo. E aí uma outra definição que a gente tem aqui ainda é a definição para encontrar o limite superior do fluxo. Então, para todo sistema de encanamento, a gente vai ter lá características associadas à capacidade de cada aresta, e aí essas características devem ser obedecidas. Então, para determinadas configurações, a gente vai estar definindo aí um fluxo máximo, e esse fluxo máximo ele vai ter sempre um limite com base nas características do sistema. Então, para definir aí esse limite superior, a gente tem que ele é representado aqui por essa barra F barra, que é justamente o valor máximo, e aí ele vai ser igual à soma de todas as capacidades, de todas as arestas que estão saindo lá do nosso vértice origem, que é o vértice S, para qualquer outro vértice. E aí, o que a gente tem, por exemplo, aqui nesse sistema que a gente está sempre analisando, é que para esse caso aqui, o nosso limite superior de fluxo vai ser justamente o somatório aqui de 7 com 4, que seriam aqui, são aqui as duas capacidades para todas as arestas que estão saindo aqui de S. Então, o limite superior desse sistema é igual ao valor, no caso aí, de 11. Uma observação importante para a gente ainda fazer aqui nessa definição é que, de fato, a gente está aí definindo um limite superior para o nosso fluxo, que é justamente de onde vem a fonte do fluxo, de onde esse fluxo está surgindo, e aí a gente pega toda a capacidade máxima de fluxo que pode ser enviada a partir daquele ponto. Porém, isso não quer dizer que essa vai ser a capacidade de máximo, porque a gente tem toda aquela questão de ter que respeitar as características do sistema. Então, por exemplo, aqui a gente definiu um limite superior para o fluxo de 11. Porém, quando a gente vai olhar lá no nosso destino, no nosso vértice aqui T, o que a gente tem é que esse limite aqui de capacidade, a depender das características do sistema, ele poderia estar também com um valor inferior. Então, por exemplo, se aqui estivesse com o valor 5 que está, e aqui no lugar de 8 fosse também um valor de capacidade de 5, o que a gente teria aqui seria um limite de 10. E aí, por mais que esse limite aqui seja de 11, como esse limite aqui é de 10, a gente tem que estar respeitando essas características aqui do sistema, e aí todas essas características em conjunto, como a gente vai estar vendo aí no método de otimização, é que elas vão estar definindo qual vai ser, de fato, a capacidade de máximo do nosso fluxo. Então, iniciando aí na seção 2, o que a gente tem é a apresentação do método de otimização, que é o método Ford-Fulkerson. E aí, nessa seção, a gente vai estar vendo aí o conceito de rede residual, o algoritmo de otimização. A gente vai estar vendo também a análise de complexidade desse algoritmo e um teorema que é associado a encontrar aí um ponto de qual seria, no caso, a capacidade ótima do nosso sistema. Então, iniciando aí pelo conceito de rede residual, o que a gente tem é que
ela é uma rede que ela vai se adaptar ao fluxo que está atualmente naquele sistema e vai exibir, né, por meio aí de determinados cálculos matemáticos simples de aritmética que a gente vai realizar, ela vai definir qual pode ser, por onde ainda pode haver mais fluxo de determinado material. Então, para pegar essa capacidade residual da rede, da nova rede que a gente vai estar construindo, a gente vai estar realizando aí um cálculo de subtração, e aí essa capacidade residual, que é o que a gente define aqui como C de F, ela vai ser definida para todas o conjunto de arestas do meu grafo, e aí, né, para cada valor, para cada novo valor residual, esse cálculo ele vai estar sendo realizado pegando a capacidade de determinada aresta e realizando a subtração pelo fluxo que está atualmente naquela aresta. E aí, o que a gente tem é que para determinado fluxo, então para determinada configuração, que a gente chama aqui de F, em algum grafo, que no caso aí é um grafo definido por um conjunto de vértices, um conjunto de arestas, a gente vai ter uma rede residual induzida por essa característica de fluxo. E aí, esse novo grafo, que é o que a gente chama aqui G de F, que é o nosso grafo de rede residual, ele vai ter aí os mesmos vértices, porém, ele vai ter aí um conjunto de arestas novas, que aí essas novas arestas, elas também vão ser pertencentes ao conjunto anterior, que era o conjunto apenas de E aí a gente vai ter justamente essa característica aí de capacidade C de F, que no caso ela tem que ser maior que zero e que ela vai sempre mostrar o valor que ainda pode transitar ali naquela configuração do nosso grafo. Então, por exemplo, nesse grafo aqui, a gente já tem um conjunto de fluxo pré-definido que estão respeitando a capacidade do grafo. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é apenas a atualização, né, de um fluxo aqui nesses vértices nessas arestas mais superiores. E aí, o que a gente tem aqui é um fluxo de 5 em uma aresta que tem capacidade de 7, um fluxo de 5 em uma aresta que tem capacidade de 5 e um fluxo de 5 em uma aresta que tem capacidade de 8. Então, se a gente analisar algumas dessas arestas, né, exceto essa daqui que já está no seu fluxo máximo, todas as outras elas ainda podem ter algum valor de fluxo adicional, que é justamente esse valor que ainda não atingiu a capacidade daquela aresta. E aí essa rede residual, ela é definida de forma a mapear onde é que ainda pode ocorrer aí um trânsito de fluxo maior. Então, por exemplo, nessa primeira aresta aqui, que ela vai de S até A, o que a gente tem é justamente essa subtração da capacidade, 7, menos o fluxo atual, 5. E aí, como capacidade residual, o que a gente tem aqui é o valor de 2. Da mesma forma, ocorrem esses cálculos para as outras arestas. E aí, né, o objetivo disso é justamente realizar esse mapeamento, saber por quais caminhos ainda pode estar ocorrendo aí um fluxo para, né, quando a gente for utilizar o algoritmo, que é o que a gente vai estar vendo aí em seguir, para saber qual caminho a gente ainda pode estar utilizando para otimizar o nosso resultado. Então, pelo algoritmo, o que a gente tem aí é que esse algoritmo ele vai estar recebendo o grafo, que a gente vai analisar o vértice de início e o vértice de destino. Então, de início ele vai inicializar com todos aqueles parâmetros básicos, e aí esses parâmetros são justamente, né, definir que o nosso vértice ele vai começar sem realizar trânsito algum. Então, ele vai iniciar aí com todo o seu fluxo em zero. E aí, o que a gente faz é buscar para cada aresta que pertence ao nosso conjunto, a gente vai pegar o caminho, né, que é definido, o caminho direto, que vai de U até V, vai definir ele como sendo zero, e vai pegar também aqui o caminho antissimétrico. E aí, como o caminho, né, original ele está sendo definido aí como zero, se a gente fosse pegar aqui o antissimétrico e definir com menos zero, seria o próprio zero. Então,
essa inicialização é só definir todas as arestas como sendo zero. E aí depois, né, vai ser realizado a busca para ir realizando aí a otimização do nosso fluxo em rede. Então, essa busca para otimização, o que vai ser realizado aí vai ser buscar um caminho existente que vá, né, da nossa origem até T, que é o nosso destino. Para esse caminho aí, se ele existir, a gente vai estar chamando ele aqui de P. E aí, né, essa busca, ela por esse caminho, ela vai ser realizada de fato aí na nossa rede residual, que é a nossa rede que mapeia por onde ainda pode estar sendo realizado o transporte. E aí, sendo encontrado pelo menos aí, né, um caminho, o que a gente faz é pegar a capacidade mínima de todas as capacidades daquele caminho P. E aí a gente vai estar vendo isso aqui com mais detalhes, o porquê de pegar essa capacidade mínima. Mas aí a gente armazena aqui esse valor de capacidade mínima. E aí depois a gente tendo esse valor, né? Primeiro a gente já teve aí o caminho, agora a gente já tem qual é o valor mínimo permitido naquele caminho de capacidade para se aumentar o fluxo. E aí, né, o que a gente vai fazer nesse outro laço aqui de repetição, nesse laço para, é atualizar todas as arestas daquele caminho. Então, para atualizar todas as arestas daquele caminho, o que a gente faz é definir aí um novo fluxo para cada uma dessas arestas como sendo o fluxo que ela já estava transportando, mais esse fluxo mínimo aqui que eu encontrei nesse caminho, que é a menor capacidade adicional que eu posso realizar para aquele caminho. E aí, tendo realizado aí os caminhos diretos, o que eu também faço aqui é atualizar com base naquela propriedade de antissimetria também. Então, se determinada aresta ela está conduzindo aí, né, ela tem uma capacidade de 5 e ela tem um fluxo aí de 4, o que eu realizo aqui é pegar o caminho antissimétrico e aí, no caso, eu defino a capacidade, né, o fluxo daquele caminho antissimétrico como sendo menos o valor do fluxo do caminho normal. E aí, como complexidade do tempo de execução, a gente tem aí que essa complexidade ela vai estar variando conforme o algoritmo de busca de largura. Então, vai variar aí na quantidade de arestas que eu tenho disponível, e essa quantidade, né, esse valor, ele vai ser multiplicado também pelo valor aí de fluxo máximo que eu posso atingir naquele grafo. Uma observação importante aqui é que a gente realiza aqui essa multiplicação de fluxo máximo direto. Então, por exemplo, se no caso aqui o fluxo máximo for um valor de 5, que no nosso caso é um valor inteiro, a gente realiza essa multiplicação aqui direto porque a gente está utilizando valores inteiros. Porém, se a gente estivesse utilizando aí valores do conjunto dos números reais, a gente teria que ter aí uma faixa de quanto esses valores eles podem estar variando. Então, por exemplo, o valor ele poderia estar variando em uma escala de 0,1 ou então de 0,01. E aí, essa variação, ela estaria influenciando. E por que ela estaria influenciando, né? No caso aqui, a gente multiplica pelo valor de fluxo máximo direto, porque a gente entra aí, faz a suposição de que no pior dos casos, esse algoritmo aqui, cada vez que ele for executado, ele vai aumentar em apenas uma unidade, que é a unidade mínima para valores inteiros. Porém, se fosse aí com uma faixa de 0,1 e aí o valor de ponto máximo fosse de 5, o que a gente teria que fazer seria multiplicar pelo 5 e também por 10, porque aí para cada valor de 1 que a gente fosse atingir, a gente teria também aí uma variação possível de 0,1. E aí, para atingir cada um desses 1s, a gente teria que ir aumentando de 0,1 em 0,1. Então, no funcionamento aí do algoritmo, a gente tem aí o nosso gráfico aqui com as configurações normais, né, em configurações iniciais,
e sem nenhum fluxo aí passando por ele. E aí a primeira coisa que a gente faz, né, após aquela inicialização, é encontrar um caminho possível. Então, o primeiro caminho possível é justamente esse caminho aqui superior, e aí a gente pega a menor capacidade que pode ser transportada nesse caminho. E por que a menor capacidade, né? Se a gente pegasse aqui essa capacidade, por exemplo, aqui máxima de 8, o que a gente teria aqui seria uma violação das características desse sistema. Então, para esse caminho aqui, né, se vinha sendo transportado aqui um valor de 8, quando fosse passado aqui por essa aresta, iria ocorrer aí de fato essa violação, porque essa aresta aqui, ela apenas pode estar transportando um valor de fluxo de 5. Então, é por isso que a gente pega sempre o valor mínimo que pode ser transportado nesse caminho. E aí, com esse valor de 5, a gente realiza aqui a atualização de todos os valores do caminho, que aí essa atualização era justamente só pegar a capacidade que estava anteriormente e somar com essa nova capacidade. No próximo passo do nosso algoritmo, a gente iria aí agora buscar um novo caminho. Então, o novo caminho que ele encontrou foi esse caminho aqui, né, na cor de azul, e aí o menor valor possível desse caminho é justamente o 3. Então, a gente tem aqui um valor de 4, de 3, de 3, e de 5. E aí o menor valor possível aqui é 3, então ele realiza aqui a atualização, ele pega esse caminho, e aí para cada uma das capacidades, para cada um dos fluxos que eu tenho atualmente no meu gráfico, eu vou somar aí com essa capacidade aqui mínima que eu encontrei nesse meu caminho residual. Então, realizando aqui essa atualização, eu tenho agora essa configuração. E aí, para essa configuração, o meu algoritmo ele busca agora um novo caminho possível, que ainda tenha aí capacidade residual. E aí, nessa nova busca, o que a gente tem agora é esse caminho aqui. E aí, para esse caminho, né, o que a gente tem aqui de capacidades residuais, por exemplo, é 4 menos 3, que dá 1, 2 menos 0, que dá 2, então 1 aqui já, né, prevalece. Depois a gente tem aqui 3 menos 0, que dá 3, então continua prevalecendo. E a gente tem também aqui 8 menos 5, que dá 3, e aí 1, de fato, é a nossa capacidade mínima aqui. E aí, para essa capacidade mínima, o que a gente faz agora é atualizar todas essas características de fluxo. Então, nessa configuração aqui, né, anterior, que estava com um fluxo de 3, ela passa agora a um fluxo de 4. Aqui estava com fluxo de 0, passa para um fluxo de 1. Aqui estava com fluxo de 0, passa para um fluxo de 1 também, conforme aqui. E aqui estava com fluxo de 5 e passa aí para um fluxo de 6. E aí, né, trazendo um teorema que vai mostrar qual seria o fluxo máximo permitido nesse gráfico, porque aqui de início, né, a gente já analisou todos os caminhos possíveis, porém a gente ainda vai ter aí a possibilidade de mais um caminho. E aí, para mostrar qual seria esse caminho, eu trouxe aqui esse teorema. Então, esse teorema, o que ele vem dizer para a gente é que o nosso fluxo máximo ele vai ser definido como o menor valor de fluxo que eu tenho em determinado corte. E aí, o que é que seria esse corte? Esse corte, ele seria a partição, né? Eu tenho lá um gráfico que ele tem um conjunto de vértices. E aí, a partição seria de modo a criar dois conjuntos, e aí um conjunto estaria com o vértice de origem e o outro conjunto estaria com o vértice de destino. E aí, né, esses conjuntos eles vão variar com diferentes combinações de vértices, e aí a ideia é justamente encontrar qual corte eu vou ter aí um fluxo mínimo, que aí esse fluxo mínimo vai ser de fato o meu valor de fluxo máximo que eu posso atingir para aquele fluxo em rede. E aí, por que, né, que acontece isso? Acontece isso porque, de fato, não vai ter como eu enviar aí uma quantidade de fluxo de um vértice de origem, que é o meu vértice S, até um vértice de destino. Eu não vou conseguir enviar uma quantidade maior
do que a capacidade que é suportada em cada corte, justamente porque eu tenho que respeitar as características do meu sistema. Então, o fluxo máximo, ele vai ser aí a menor capacidade de todas as capacidades possíveis para cada uma dos cortes. E aí, né, aqui a gente já tem aí qual seria a resposta, mas, por exemplo, se aqui a gente realizasse uma partição com apenas o vértice aqui de origem e o restante sendo aqui o vértice de destino, o que a gente teria aqui é que como corte a gente teria um valor de 7 mais um valor aqui de 4, que dá um valor de 11. E aí quando a gente realiza, né, uma nova partição aqui, então, por exemplo, se a gente pegasse aqui em um conjunto, o valor é o vértice S e o vértice A, o que a gente teria aqui de fluxo seria aqui um valor, no caso aqui esse corte. Então, a gente teria aqui um valor 4, né, mais um valor 3, que é o valor direcionado aqui de A até C, daí já daria 7, mais um valor aqui de 5. Então, o valor aqui total que a gente teria de corte seria um valor de 12, que é maior do que esse valor aqui, né, que a gente definiu no conjunto anterior. Então, o do conjunto anterior já é o que está prevalecendo, porque ele tem que ser respeitado, já que ele é um valor até então de mínimo. E aí, outra configuração, né, que é uma das configurações aí de mínimo, de fato, né, o mínimo mesmo que a gente tem, é essa configuração aqui, em que em um conjunto eu tenho aí os vértices S, A e D, e no outro eu tenho o conjunto restante, o conjunto dos vértices restantes. E aí, nessa configuração, o que a gente tem aqui de valor de fluxo mínimo para esse corte de valor de fluxo para esse corte é um valor aqui que vai 2, né, mais 3, mais 5. Então, é um valor aqui de 10. E aí, com base nesse teorema, o que a gente tem é que o fluxo máximo na minha rede vai ser igual a esse valor aqui, que foi o menor valor encontrado em todos os cortes, né, em todos os conjuntos aí que eu criei no meu grafo, e fui procurando qual seria o valor aí de mínimo em cada um desses cortes. Então, esse valor aí é o de máximo do meu fluxo. E aí, para, né, essas características, o que a gente tem aqui de recapitulação é que a gente já realizou alguns processos de otimização, e aí no processo final, que foi justamente esse aqui que a gente realizou, o que a gente tinha aqui de fluxo de chegada em T era um valor de 5 mais 3, então é um valor aí de 8. E aí, pelo nosso teorema, a gente ainda não atingiu o nosso valor de fluxo máximo. Então, para atingir esse valor de fluxo máximo, o que a gente vai estar utilizando é uma daquelas arestas de propriedade de antissimetria. Então, o novo caminho, né, possível, ele vai surgir aí devido àquelas arestas da propriedade antissimétrica. E aí, apesar de a gente não ter comentado isso lá no gráfico residual, aquele gráfico ele também vai ter essas arestas, né, que foram daquelas definições que a gente fez na seção 1 de aresta antissimétrica. E aí, né, o novo caminho, utilizando uma dessas arestas, é essa daí representada na cor vermelha. E aí, esse novo caminho é justamente esse aqui das arestas normais, com essa aresta reversa. E aí, chegando até aqui a aresta ao vértice de destino. Então, o que a gente tem aqui, né, analisando aí esse caminho para descobrir qual seria a capacidade mínima residual, é que nessa primeira aresta aqui a gente tem um valor de 7 menos 5, então daria aqui um valor de 2. Nessa outra aresta aqui, para realizar a análise, a gente tem que lembrar que ela é uma aresta antissimétrica. Então, a gente, né, para realizar o cálculo da capacidade residual, é a capacidade menos o fluxo atual. Então, a capacidade aqui dessa aresta é 3. O fluxo atual dela, como ela é uma aresta antissimétrica, é menos 3. Então, fica aí 3 menos menos 3, que dá um valor de 6. De início é assombroso, mas aí, quando a gente olhar aí a configuração como vai ficar final, a gente vai entender direitinho.
Então, o próximo passo aí, né, seria que essa análise, então, 2 menos 1 é o valor 1, que no caso aqui é o valor, de fato, mínimo para essa configuração. E o próximo aí é o valor 5 menos 3, que é o valor 2. Então, o menor valor de capacidade possível aqui é o valor 1. E aí, né, quando a gente for realizar essa atualização, o que vai acontecer é o seguinte: aqui vai ser somado com o valor 1, aqui, né, a aresta normal ela vai ser subtraída. E por que ela vai ser subtraída? Aqui, quando a gente estava com essa aresta reversa, o que a gente tinha aqui era um fluxo de menos 3, porque ela é uma aresta reversa. Então, quando eu colocar menos 3 mais 1, eu vou ficar aí com um fluxo de menos 2 em uma aresta reversa. E aí, a aresta normal dela é menos o valor, né, da aresta antissimétrica. Então, fica aí o valor 2. No próximo, é uma aresta normal, então 1 mais 1, que é o novo fluxo. No próximo, fica aí o valor 3 mais 1, que é o novo fluxo, e aí fica aqui com 4. Então, basicamente, né, o que a gente fez aí foi pegar essa capacidade, olhando assim de forma bem informal, foi pegar essa aresta aqui que estava com capacidade mínima, mandar um fluxo para a aresta anterior, foi essa aresta aqui, e aí realizar toda a adaptação para esse novo cenário. E aí, né, se a gente for analisar todos os parâmetros finais, o que a gente tem aqui de fato é o nosso grafo em rede com a capacidade máxima dele, com base naquele teorema. Então, naquele teorema, a gente tem aí que a capacidade máxima dele vai ser no valor de 10. E aí, o que a gente tem aqui de fato, né, esse fluxo aqui em 4, esse fluxo aqui em 6. E aí, o que a gente tem aí é um valor de 10. E aí, para cada um desses vértices, se a gente for analisar, todas aquelas propriedades que a gente fez no começo, elas vão estar sendo satisfeitas. Então, por exemplo, aí a capacidade, a definição de conservação. No vértice B, a gente tem aqui um valor chegando de 1 e um valor chegando de 5. E aí, como saída, a gente tem aqui um valor de 6. E aí, essa propriedade, ela se repete para todos esses vértices, exceto, né, como a gente comentou, o vértice aqui de destino e o vértice de origem. Então, como considerações finais, o trabalho traz aí alguma aplicabilidade, a questão da aplicabilidade dessa problemática. Para aplicabilidade, o que a gente tem é que a temática ela possui uma grande variedade de aplicações. Então, a gente utilizou aqui o cenário mais simples, que seria da água estar sendo transportada de uma fonte até um destino por algum encanamento. Mas aí diversos cenários no mundo real, eles tratam desse fenômeno de transportar objetos, seja ele, né, gasoso, seja ele fluídico ou até mesmo sólido. Então, o que a gente vai ter que analisar aí é justamente as características da aplicação. Então, essa aplicação, a capacidade dela, ela pode ser definida apenas com inteiro, se não, qual seria aí o valor mínimo de variação, e aí está analisando também, né, as capacidades do sistema para encontrar aí esse ponto de ótimo com base tanto no algoritmo como também no teorema. Então, justamente nessa questão aí, o trânsito de matéria, que aí ela vai gerar algum fluxo no sistema, e aí esse fluxo ele pode ser otimizado. A gente tem, né, como foi comentado, que cada sistema ele tem suas próprias características, e a gente tem também a característica de otimização para um ponto de máximo, que é justamente o ponto em que a gente vai estar obtendo aí melhor desempenho de todo o sistema. Então, nesse ponto aí, a gente vai ter a influência da variável unitária no cálculo da complexidade. Então, quanto menor essa variável unitária for, mais a complexidade pode aumentar, porque a complexidade, né, no pior caso, a gente estima que essa variável unitária ela vai estar sendo incrementada de uma em uma unidade. E isso, unidade, né, da variável unitária. Então, se a variável unitária for 0,1, o incremento vai estar sendo sempre de 0,1 em 0,1. Aqui a gente utilizou inteiros,
Então, esse incremento ele foi realizado sempre de 1 em 1. Então, para números irracionais, né, para números que a gente não consegue definir aí essa faixa mínima de variação, a gente tem que pode nunca haver uma convergência para um valor de ótimo, e aí o que a gente tem é apenas uma aproximação para um valor que seria aí próximo do de ótimo. E aí, por fim, na seção 4, como referências, eu trouxe aí 2 referências básicas que foram as que eu utilizei no trabalho. Essa primeira ela é um artigo, foi de onde eu tirei o exemplo que a gente foi analisando durante toda a apresentação. E a segunda é uma videoaula de um professor da UFC do campus de Russas. E aí, com isso, a gente encerra a apresentação. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo pelo e-mail.